Quem sou eu quando aquilo que eu sempre fui bom deixa de funcionar? E é com essa pergunta que eu abro o vídeo de hoje e eu vou falar do clássico, que foi o primeiro conto adulto que Wilde escreveu em 1887, publicado em 2 partes numa revista, que é O Fantasma de Canterville. Então, se você quer saber mais, vem comigo. Nesse conto, que é super pequenininho, gente, pela primeira vez eu conheci a escrita do Wilde. Eu nunca tinha lido nada dele, eu tenho o único romance que ele escreveu, que foi o Retrato de Dorian Gray, mas antes de publicar, né, o Retrato de Dorian Gray, inclusive ele foi preso por conta desse livro, mas antes disso ele já tinha publicado muitas peças de teatro, muitos poemas, ele também era filho de poetisa. Enfim, gente, o Wilde, ele é muito famoso, mas eu ainda não conhecia a escrita dele. E nesse conto de menos de 100 páginas, eu pude conhecer o quão profunda ela é. Aqui nesse conto, gente, que parece ser super simples, a gente consegue ter muitas camadas. A gente vai acompanhar a história de um fantasma que mora numa mansão na Inglaterra. E o que acontece é que uma família americana vai comprar essa mansão na Inglaterra e o dono da casa, né, até então, o inglês, fala pra eles assim: olha, mas tem um fantasma que vive aqui. E os americanos, né, não acreditando naquela história, falam: ah, bom, se tivesse realmente um fantasma, eu acho que ele já estaria lá nos Estados Unidos, nos museus. Eles tiram um sarro ali com o que o cara tá dizendo, compram a casa e esse fantasma, de fato, habita aquela casa durante, né, séculos. Então a gente tá falando ali de 300 anos. E aí, gente, o que vai acontecer é que esse fantasma, o Simon, ele não consegue assustar essa família americana. E aqui a gente tem muitas críticas, né, de uma forma realmente de humor, de sátira. E aqui a gente vai ter uma crítica e uma dualidade entre a ascensão da burguesia americana e a decadência do título de nobreza ali da Inglaterra. E só para vocês entenderem também esse contexto, nesse primeiro momento em que, né, um inglês está vendendo a casa para o americano, a gente está falando ali de um período em que ele teve que desfazer de terras dele para poder sobreviver. Então, é uma coisa que, quando eu estava lendo, me passou despercebido, mas depois, quando eu fui ler, né, os textos de apoio e tudo mais, me fez refletir, porque realmente, né, antigamente, se a gente para pensar, na Inglaterra, né, as pessoas nasciam com posses e com títulos e elas não tinham que se desfazer de nada. E a partir do momento que ela tem que se desfazer, é por quê? Porque está ocorrendo uma mudança política no mundo, né? Então a gente tem pessoas que não tinham dinheiro conseguindo ascender, que é, né, retratado aqui por essa família americana. A gente vai acompanhar a história desse fantasma, que é o Simon, que ele simplesmente não consegue assustar essa família americana. Que primeiro, essa família americana não acredita nele e depois começa, na verdade, a assustar o fantasma e tirar uma onda com a cara dele. Então assim, gente, o fantasma, ele fica super frustrado, porque o que teoricamente ele nasceu para ser, ou então, né, no caso aqui, ele morreu para ser, ele não consegue fazer. Então isso gera muito uma crise de identidade dele. E eu acho que o Wilde, ele consegue trazer de uma forma maravilhosamente bem também essa questão de a gente ter pena do fantasma. E aqui eu preciso abrir um parêntese. Gente, ele tá lá assombrando essa casa, tipo, nessa penalidade de não conseguir, né, ir embora, né, tipo, de morrer, enfim, ele tá preso lá porque ele matou a esposa dele. Gente, ele assassinou a esposa dele. Então, assim, você pode pensar, cara, o cara era o quê? Era um feminicida. E aí você fica com pena do fantasma. Esse é o poder da escrita do Wilde. E eu estou falando de um conto de menos de 100 páginas, meus amores. E o Wilde, ele era muito da filosofia do esteticismo, então ele acreditava muito na arte pela arte, né? Da arte ela não ter um papel importante, ela só ser, né? Ela só existir. E é muito também do lugar, né? Quando eu paro para pensar nos filmes que eu já vi, em Sociedade dos Poetas Mortos, né? Da arte pela arte, né? Ali tem um diálogo muito bonito, né? Do Robin Williams falando com os alunos, já você se torna médico, advogado, dentista, etc. Todas as profissões que são necessárias, mas a arte, ela não é necessária. E ao mesmo tempo ela é, porque é o que dá sentido para o nosso coração e para a nossa alma enquanto ser humano. Então, o Wilde defendia muito isso, então é muito legal. Que a gente vai ter também metalinguagem nesse pequeno conto. E aí, gente, voltando aqui para essa questão do Simon, que é uma coisa que me pegou muito, porque pensa, né, você,
O que você é além do que você faz? E eu tô falando aqui realmente de uma pergunta muito reflexiva e muito profunda. Porque às vezes a gente, né, qual a primeira coisa que a pessoa te pergunta? O que você é? A pessoa já responde o quê? A profissão. A gente vive num mundo em que a nossa identidade, parte da nossa identidade é a nossa profissão. Mas e se você não conseguir mais exercer a sua profissão, quem você é? E eu acho que essa pergunta ela é muito válida para a gente estar sempre refletindo, sempre pensando sobre. E realmente ela é muito profunda porque faz a gente pensar quem somos nós. E tem alguns mocinhos da literatura que têm muito esse questionamento. E aí, né, me lembrando rapidamente, tem o mocinho de O Acordo, inclusive, né, da série que tem no Off Campus, mas na série não tem porque ele não virou adulto, mas no livro tem muito essa questão dele se perguntando se ele realmente quer ser jogador de hóquei e quem é ele se não um jogador, quem ele é quando tiram o que ele pode fazer. E aí, por exemplo, em Doces Magnólias, a gente tem isso também, né, com o filho mais velho da protagonista, porque ele era jogador, ele era atleta, e ele sofre um acidente e ele não pode mais ser atleta. E ele passa por uma crise de identidade, né, quem eu sou. A gente também tem um mocinho de Um Experimento do Amor em Nova York, que era também atleta, eu acho que ele era surfista, e ele também, por conta de um acidente, ele não pode mais praticar, e ele fica nessa crise de identidade. Deixa eu ver se eu consigo pensar mais em algum. O Mocinho de Sem Defeitos também, que é um livro que eu amo, que ele é cowboy e ele também fica muito se questionando, né, do tipo, quando eu me aposentar, o que eu vou ser? O que sobra pra mim além do meu trabalho? E aqui eu me coloco muito também num lugar em que eu faço essa pergunta pra mim, porque enquanto atriz, eu ainda não tô trabalhando em grandes projetos. E aí vem muito numa questão, eu acho que o artista tem muito essa questão de se ligar numa identidade, eu acho que talvez um pouco mais do que as outras profissões. Então eu acho que fica um pouco mais complexo porque vai muito para esse lugar do será que eu tô sendo útil no mundo? E ao mesmo tempo volta para essa pergunta, né? O que eu sou além da minha profissão? Você consegue responder o que você é além da sua profissão quando alguém te pergunta? Tipo, você é um ser humano, né? Eu sou um ser humano que eu gosto de ler, eu gosto de ver filme, eu gosto de andar na praia, eu gosto de botar o meu pé na grama, na natureza, eu gosto de tomar chá, eu gosto de comer uma pipoquinha com chocolatinho, sabe? Eu gosto de visitar minha avó. E eu acho que são esses tipos de coisas que a gente tem que se ater mais também. Claro, além da nossa profissão, mas eu acho que é muito automático essa resposta que a gente tem. E eu acho que esse livro faz a gente refletir de uma maneira absurda sobre essa questão. E outro ponto aqui também que a gente consegue perceber é a questão do Simon, né? Ele, quando é recebido por essa família americana, que é composta por um ministro, pela esposa, tem 2 filhos gêmeos, uma filha mais novinha que é a Virginia, que também tem um ponto aqui relacionado à pureza da criança, porque ela que vai conseguir ajudar esse fantasma. E a gente tem um filho mais velho também que se chama Washington. Gente, o Wilde, ele tem umas críticas maravilhosas. Tem uma passagem nesse livro que ele fala sobre o fantasma e tal. E aí tem uma frase assim, não, mas eu conheço muitas pessoas nos Estados Unidos que dariam $100.000 para poder ter um avô. Imagina quanto que pagariam para um fantasma. Então assim, gente, é realmente... você se diverte fazendo essa leitura. Mas tem esses temas, né? Em determinado momento a gente vê que o fantasma realmente, você para de ver esse lado cômico e você vê esse lado solitário, porque afinal ele tá ali perambulando há 300 anos e tudo que ele quer é ficar em paz, né? É morrer. E o subtítulo desse livro em inglês, né, é um Idle Idealism Romance. Não sei se eu falei certo, não tem tradução em português, mas é basicamente o conceito de que cada pessoa vai enxergar a realidade de acordo com o filtro da vida dela. Então, quando essa família americana chega lá e essa família americana não acredita no fantasma, de certa forma o fantasma não existe. E outro ponto aqui que também tem é que o fantasma, ele, de certa forma, ele tá performando ali para poder a família ter medo dele.
E aí vem muito nesse lugar do artista, enquanto artista, quando ele coloca a sua obra no mundo, quem vai julgar é a plateia. Então ele precisa ser validado pela plateia. É muito doido. Enfim, gente, é um conto de menos de 100 páginas que me fez, assim, gente, deu uma maracutaia na minha cabeça. Eu fiquei muito reflexiva e por isso que eu quis compartilhar as minhas percepções desse livro com vocês, para ver se vocês também, enfim, têm essas reflexões. Pensem no que eu falei, resolvam dar uma chance para o Wilde e depois me contem se vocês já leram alguma coisa do Wilde. Eu quero muito ler os poemas dele também. Mas enfim, é isso. Depois me contem se vocês já leram alguma coisa do Wilde. Não esqueçam de curtir esse vídeo. Já compartilha com alguém que precisa de o quê, gente? De uma dica, de uma leitura de clássico que seja uma forma de introduzir ali para o universo dos clássicos de uma forma leve, rápida. Esse livro é perfeito. E é isso, não esqueçam também de se inscrever aqui no canal, assim vocês me incentivam a produzir mais conteúdo. Não esqueçam também de curtir esse vídeo. Beijos, obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!